lá, meus amados. Assunto agora super quente, matemática financeira, que a gente separou em 3 vídeos iniciais para vocês. Primeiro vídeo é qual a diferença de capitalização simples para capitalização composta. Simples é sempre calculado sobre o valor inicial e a composta é juros sobre juros. A gente vai ver essa diferença. No segundo vídeo é essencial, é um vídeo ultra importante. Como você antecipa, como você atrasa uma parcela. E foque nisso. Para atrasar, você vai ver que você tem que sempre multiplicar por 1 mais a taxa. Para antecipar, por favor, sempre divida por mais a taxa. Preste muita atenção nisso. E no último vídeo que a gente vai ver aqui, você vai aprender realmente a como resolver qualquer problema de prestações, usando o nosso delicioso Teorema Fundamental das Prestações. Olha ele com calma lá, é sucesso. Forte abraço. Beleza, galera? Então, a pauta agora é a diferença de uma capitalização simples para uma capitalização composta, tá? Então, qual é a diferença básica de uma capitalização simples para a composta? Na capitalização simples, a taxa de juros é proporcional ao tempo. Como assim? Se eu tenho uma dívida hoje e ela tem uma taxa de juros de 10% ao mês que vem, essa dívida vai aumentar 10%. Daqui a 2 meses, ela aumenta proporcional ao tempo, então vai aumentar 20%. Daqui a 3 meses, ela aumenta 30% e assim vai. No juro composto, não. O juro composto é o que a gente encontra no mercado, no dia a dia. É a taxa de juros acumulada em cima de juros, né? Então você vai ter uma dívida, por exemplo, ou aplicou um dinheiro na caderneta de poupança. Rendeu 1% de um mês para o outro. No outro mês, né, você vai ter o que você colocou, mais aquele rendimento acumulado ali. A taxa de juros vai ser calculada sobre todo aquele valor acumulado. No juro simples, ela é calculada só sobre o valor inicial. Essa é a diferença básica. O juro simples sempre ataca no valor que você aplicou lá no início. O juro composto não. A cada período ele vai fazendo um novo cálculo sobre aquele montante acumulado, tá bom? Então tem um exemplo básico aqui para a gente diferenciar as duas. Vamos supor que a gente tem uma dívida, ou se não uma aplicação, né? Claro que essa taxa de 10% ao mês não é uma aplicação real, né? Mas eu tenho uma dívida de R$1.000, vamos supor. Quanto que eu vou estar devendo daqui a um mês? Né? Vai aumentar 10%, porque a taxa de juros é de 10% ao mês. Lembrando que aumentar 10% significa multiplicar por 1,1. Então, eu vou ter uma taxa de juros de 10%, multiplicando por 1,1, vai aumentar R$100. Vai passar a ter 1.100. No juros simples, eu não posso aumentar 10% em cima desse cara. Eu tenho que voltar lá para o início e perguntar agora, quanto que vai ser esses juros? É juros em cima do valor inicial. 10% em 2 meses. É realmente proporcional. Vai aumentar 20%. Vou multiplicar, então, um acréscimo de 20%, a gente sabe que é multiplicar por 1,2. R$1.200. E agora, vou lá no início de novo, quero saber quanto que eu vou estar devendo daqui a 3 meses, então vou aumentar 30%. Aumentar 30% significa multiplicar por 1,3. Vou estar devendo, então, R$1.300, né? Então, essa é a diferença básica, né? Essa é a atuação básica do juros simples, sempre em relação ao valor inicial. Um mês aumenta 100, 2 meses aumenta 200, 3 meses aumenta 300. Então, os juros aqui de um mês foi o quê? Capital vezes 10%. De 2 meses, capital vezes 20%, que é o 10 duas vezes. E de 3 meses, foi o capital, os juros de R$300, como que ele foi calculado? Como você calcula R$300? Você pega o capital, multiplicou, né, pela taxa 3 vezes, né, por 30%. Daí vem a relação de juros simples, né, que é a famosa J-CIT. Você pega o capital e a taxa e o tempo é sempre algo proporcional. Então a taxa vai sempre multiplicar o tempo. 10% em um mês, 10% em 2 meses, 10% em 3 meses e assim vai. Tá? A taxa é sempre multiplicando, né, o tempo. Já no juro composto vai acontecer algo importante, que é a taxa aplicada em cima, né, do valor acumulado. Vamos supor então que você tem uma dívida de R$1.000. Essa dívida vai aumentar 10%.
Ok, multiplicando por 1,1, a gente tem que essa dívida vai passar a ser R$ 1.100. Agora, a taxa de juros é calculada sobre o valor acumulado, não sobre o valor inicial, né? Sobre o valor acumulado. Então, foi um acúmulo de R$ 1.100, onde uma nova taxa vai ser aplicada em cima dele. Então, vou aumentar 10%, 110, vou passar a ter 1.210. E daqui a 3 meses, quanto que eu vou ter? Né? Vai ser uma nova aplicação aqui de 10% em cima do valor acumulado. Né? Então, vou calcular 10%, 121, R$ 1.331 como valor ali acumulado. Né? Você também pode pensar em pegar o valor a partir do valor inicial. Aí como ficaria? 1,1 sendo multiplicado. Ok. Esse valor foi multiplicado por 1,1. E agora, eu vou multiplicado por 1,1, 1,1 de novo. Então vai ser multiplicado por 1,1 ao quadrado. Multiplicado por 1,1, 3 vezes, né? Então 1,1 ao cubo. Então você tem que observar direitinho que numa capitalização composta, você tem um fator multiplicativo elevado ao tempo, né? Você vai ter sempre o fator multiplicativo elevado ao tempo. Isso é essencial para a gente conseguir desenvolver problema de antecipar e atrasar parcelas também. Então, o fator multiplicativo é sempre 1 mais a taxa, tá bom? Ou 1 menos a taxa. É sempre 1 mais ou menos a taxa. Mais se aumenta, menos se diminui. Então, como aqui é 10%, o fator multiplicativo, né? São 10% aqui a taxa de juros, o fator multiplicativo é 1 mais a taxa, 1,1. Elevado a 1 se for 1 mês, elevado a 2 se for 2 meses. Se eu quero empurrar essa dívida 3 meses, vai ser elevado a 3. Daí vem a nossa relação de juro composto, que é o montante final, como que ele é calculado? É o capital inicial que sofreu essas aplicações seguidas tantas vezes. Só que sempre o fator elevado ao tempo. Vamos fazer um exemplo agora e a gente tem que entender que esse tipo de problema é quando você tem um valor e quer saber esse valor futuro. Ah, eu tenho uma dívida hoje, daqui a 5 meses, quanto que ela vai estar valendo. Isso não vale para problema de parcelas, onde todo mês você paga alguma coisa, onde você resgata alguma coisa, isso aí não vale, tá? É simplesmente apliquei daqui a tanto tempo quanto que eu tenho, tá? É para isso. Vamos fazer um exemplo agora. Vamos lá então. Então, esse problema que a gente está vendo aqui agora é o seguinte, né? Você tem ele aí com você. Você tem, então, um capital inicial que você aplicou de R$ 3.000 a uma taxa de 20% ao ano em capitalização composta, né? E você quer saber quanto tempo vai demorar para você obter esse montante aqui, né? Olha só que legal, principalmente na hora que a gente vai resolver na parte exponencial disso aí, uma dica muito legal. É o seguinte, vamos lá. A gente sabe, então, que isso é uma capitalização composta, né? Então, qual que é a relação quando eu tenho um valor futuro, um valor presente numa capitalização composta? Então, a gente viu que o montante é o capital inicial, 1 mais a taxa elevada ao tempo, que é o fator, né? E a gente sabe que o nosso fator multiplicativo aqui, sempre é bom lembrar, o fator é sempre 1 mais a taxa. Nesse caso, então, o nosso fator multiplicativo é 1,2, tá? Então, o montante é o seu valor futuro, 622080, né? Esse é o seu valor futuro, né? E o seu capital inicial, R$ 3.000, uma taxa de 20%, 1 mais 0,2 elevado ao tempo. Pronto, eu tenho que saber qual é o número que satisfaz essa condição aqui. Então, isso aqui é uma equação exponencial. Tem muitos problemas que a gente vai ver ainda em outros vídeos, né? Que é quando envolve log, que é uma parte muito comum relacionado a exponencial, né? Relacionada à matemática financeira, que vai ser justamente quando você joga esse valor para o outro lado, 6220,8 dividido por 3.000. Você vai jogar esse valor aqui para o outro lado, né? E precisa colocar os dois lados na mesma base. A dica que eu te dou é o seguinte,
Coloque sempre os dois lados na mesma base. Vai dar para colocar os dois lados na mesma base. Então eu preciso, e para colocar os dois lados na mesma base, o bizu é, ó, esse 1,2 você vai deixar como sendo 2 sobre 10. Tente colocar o lado esquerdo da sua equação, né, esse lado esquerdo aqui, como sendo o numerador e o denominador números naturais. Por quê? Porque isso aqui vai ser um número natural, né, já que não consegue enfiar, o problema não está enfiando o log no meio do enunciado. Então, isso, eu vou ter o numerador e o denominador, como isso aqui é natural, com certeza eles são números naturais, e o denominador vai ser uma potência de 10. Então, o bizu que eu te passo aqui, né, é o seguinte: pegue, escreva isso sem a forma decimal. Então, você vai empurrar a vírgula para a direita. Para cada caso que você vai empurrando a vírgula, né, você vai gerando um zero a mais no denominador. Então, você gerou esse número aqui sobre um zero a mais no denominador. E agora, o grande detalhe é, deixa isso aqui como potência de 10. Então, que número que eu tenho que dividir esse cara para isso aqui ficar uma potência de 10? Como assim? 10, 100, 1000, 10.000. Claro que eu preciso dividir, então, por 3. Então, você vai dividir o numerador e o denominador por 3. Dividindo o denominador por 3, você sabe que vai dar 10.000. E dividir o numerador por 3 vai dar 20.736. Vai lá no cantinho, divide isso aí. Pronto. O esquema é o seguinte: qual é a potência de 10 que dá 10.000? É 4. Pode ir no canto, elevar isso aqui a 4 e você vai ver que vai dar exatamente esse valor aqui. Então você não vai precisar fatorar, não vai precisar ir no cantinho fatorar esse número todo, não. É só você ir lá no canto e testar. Ah, 12 vezes 12. Ah, eu sei que é 144. Como eu quero elevar a 4, né? Por quê? Porque 10 elevado a 4 me dá 10.000, tem 4 zeros aqui. Vai no canto agora e testa se 144 por 144 vai me dar esse valor e realmente vai te dar esse valor aqui, tá? Então esse é o grande bizu de um problema de exponencial para você achar o valor do tempo quando não envolve logaritmo. Se não envolver logaritmo, deixa número decimal, passa para número natural, né? Então, número decimal passe para frações com números naturais. Se o lado esquerdo tem vírgula, tira essa vírgula e deixa o denominador sempre sendo uma potência de 10. Aí você vai dividir por alguma coisa. Ah, se for 5.000, divide por 5. Ah, se for 300, divide por 3. Se for 200, divide por 2. Deixa uma potência de 10. Veja qual é a potência de 10 que esse denominador corresponde. O seu numerador vai ter a ver com essa potência de 10. Com esse expoente da potência de 10. Então, como aqui foi 10 elevado a 4, pode testar lá o 12 elevado a 4, que vai dar certo isso aí. Beleza, pessoal?